ok? A gente vai fazer essa leitura e em seguida a correção. Se der tempo a gente iniciar com a gramática, a gente vai iniciar. Se não der tempo, vocês já sabem que amanhã, né, a gente vai usar essa gramática, estudar o capítulo 3, que fala, tudo bem, Yasmin, que fala sobre as vozes verbais que a gente já estudou no livro, mas a gramática dá um complemento, uma força no assunto estudado. Ontem nós já lemos esse Aprenda Mais, do livro, né? Que falava um pouquinho, que a gente descobriu que o texto tá baixo aí, o áudio, pessoal. Então deve ser seu celular. Quem é que está usando esse nome? É Guilherme Peixoto? É o É o Guilherme, Guilherme, tia. tia. Ele mudou de nome? Não, tava com o Guigui bonito. Aí ele foi e botou o Guilherme, normal. Ah, tudo bem. Guilherme deve ser teu celular, porque para o pessoal tá normal, certo? Entra e sai para testar. Pronto, pessoal, pronto. Ótimo. Quem já está com o livro aí, já pode começar sem perder tempo. O primeiro parágrafo aí do texto? Posso, tia? Posso? Pode sim, pode sim. Ragaceiro idolatrado. Olê, mulher rendeira. Olê, mulher rendada. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Esses versos, quando soavam no sertão nordestino dos anos 1920 e 1930, podiam ser prenúncio de muito sangue ou de muita festa. Lampião e seu bando entravam nas vilas cantando. Se a população negasse o que queriam, dinheiro, comida, apoio, eles revidavam. Se fossem atendidos, organizavam bailes e davam esmolas. Por isso, enquanto ouvia a mulher rendeira, que aliás é de autoria de Lampião, a gente sertaneja oscilava entre o pavor e a curiosidade. Ou fugia ou ia espiar pelas frestas para ver aquele cuja fama já chegava ao exterior. Pode continuar, Isabela. Em geral, Lampião era tratado como herói, o nobre salteador, que tomava dois ricos para dar aos pobres. Em 1931, o mais importante jornal americano, The New York Times, divulgou essa versão caridosa do criminoso. Não são poucos os que os veem, como o Robin Hood nordestino. Ele foi bandido, mas também teve a atitude de distribuir o que tomava. Em 1927, por exemplo, seu bando entrou em um limoeiro do norte, Ceará, jogando moedas para as crianças. Apesar de perverso, Lampião queria ser visto como um homem bom. Pronto. Guilherme? É o terceiro parágrafo, né, tia? Tá bom. Sim. Com o tempo, o mito foram lançados vários filmes sobre o Lampião, entre eles o famoso O Baile Perfumado e uma novela Mandacaru, na extinta Rede Manchete. Isso sem falar nos livros, e muitas dessas obras continuam engrandecendo o bandido famoso também pela agressividade e violência. Para muitos pesquisadores, Lampião é um pouco do seu meio. Ele foi levado a agir de modos violentos devido a fatores ligados à vida no sertão, como ignorância, secas, ausência de governo e de justiça. O ambiente em que ele cresceu tem seu peso. O Código da Honra não culpabiliza os homens que mataram por vingança, mas enaltece sua coragem. A formação que Lampião teve em casa valeu muito para sua brilhante atuação no cangaço. Com uma tropa de burros, sua família fazia frete de
mercadorias, Virgolino aprendeu bastante sobre caminhos e viagens longas no trabalho com o pai. Além disso, conheceu muita gente do sertão, e tantos contatos acabariam sendo preciosos mais tarde. Rede de Roger, apoio que ele tinha, embora não fosse formada só de amigos, mas também de coiteiros. Na verdade, ninguém tinha coragem de negar ajuda ao cangaceiro. E todo mundo também morria de medo da polícia. Em 1932, quando a repressão acirrou, as holandas se transformaram no terror. Quem visse 16, 17 ou 18 anos tinha que se alistar no cangaço ou nas holandas, senão ficava à mercê dos dois. Continua, Posso tia. continuar, tia? pode Tia. continuar. Pode continuar, Carol. Carol, Em meio ao sangue, Lampião achava lugar para a religião. Nos acampamentos rezava o ofício, espécie de missa. Carregava livros de orações e pregava fotos do padre Cícero na roupa. Em várias das cidades que invadiu, chegou aí à igreja, onde deixava donativos fartos. Supersticioso, andava com amuletos espalhados pela roupa. Levou 7 tiros e perdeu o olho direito, mas acreditava-se que tinha o corpo fechado. Em tempos de calmaria, os cangaceiros dividiam o tempo a festa e prazer. Jogavam cartas, bebiam, promoviam lutas de homens e de cachorros, faziam versos, cantavam, tocavam e organizavam bailes. Para essas ocasiões, se perfumava muito. Há relatos de que os bandoleiros perfumavam até os cavalos quando andavam montados. Um hábito perigoso. Às vezes a polícia os identificava na caatinga pelo cheiro forte dos perfumes. pode continuar. Se ninguém quiser ler mais. O bando de Lampião chegou a passar sede e fome, mas munição nunca faltou. Com suprimentos Tia, Oi. a Carolzinha disse que não tá conseguindo entrar na sala. Perdão. Pede a ela para entrar de novo, Larissa. Quem tá lendo, tio? Pode continuar, Carol. Ai, tio, me perdi. Eu tô no terceiro parágrafo, né, daquela página. Isso. O bando de Lampião chegou a passar sede e fome, mas munição nunca faltou. Com suprimento suficiente à liderança de Lampião, o bando ganhava todas. Não se sabe quantos combates foram travados. O ex-comandante de volantes pernambucano, Optato Gueiros contou 75. O cangaceiro, já em 1926, falava em 200. Também não há números sobre as baixas. Alguns afirmam que morreram em ambos os lados, cerca de 1.000 homens. Para conseguir bons resultados, Lampião evitava ao máximo os confrontos e abusava de uma tática conhecida como dueto. Ao ataque da polícia, simulava uma fuga esperando o inimigo em outro local, de surpresa. Havia quem dissesse que disso era covardia. Ele preferia chamar de esperteza. Virgolino gostava das armas. Foi delas, aliás, que ganhou seu apelido. Disse-se que, certa vez, ele iluminou o ambiente com tiros, como um lampião, para que um colega encontrasse um cigarro caído no escuro. Outra versão conta que ele fez uma modificação no fuzil, tornando-o mais rápido, de modo que o cano estava sempre acesso, como um lampião. Lampião foi traído por um coiteiro e surpreendido pelos macacos, como ele chamava os policiais comandados por João Bezerra. O chefe do cangaço estava em um de seus coitos na fazenda Angico, em Porto da Folha, Sergipe. Isso aconteceu na madrugada de 28 de julho de 1938. Os 30 homens e 5 mulheres começavam a se levantar e os 48 policiais traziam uma metralhadora Ortiz, um dos sonhos de Lampião. Além dele e de Maria Bonita, foram mortos mais 9 cangaceiros.
Ok. Obrigada, pessoal. Então, aí, através da leitura, né, sobre o Lampião. Falei um pouco da biografia dele para encerrar esse capítulo. E aí, pessoal, o que vocês acham? Aí no texto que vocês leram, diz que quando ele chegava em algum lugar que as pessoas davam comida, né, o ajudavam, ele preparava festas naquele local. Se as pessoas daquele local se recusassem a, a ajudar os cangaceiros, aí eles atacavam, né, e faziam o que eles sabiam fazer, que era matar, guerrilhar, essas coisas. Enfim, na concepção de vocês, Lampião era mesmo um herói ou um bandido? Tia, Oi. eu continuo com a mesma visão de antes. Acho que agora eu também tenho a visão de que ele era um tanto aproveitador, né? Pelo fato de que a tia acabou de dizer, mas eu continuo achando a mesma coisa, que ele, tanto por uma parte foi vilão, quanto por uma parte foi herói. Pronto. Diz aí no texto em uma parte muito interessante que ele, apesar de ser muito perverso, queria ser visto como o mocinho, vamos dizer assim. Apesar dele ser muito cruel, ele queria ser visto como uma pessoa boa. Né? Diz aí que ele passou um tempo aí jogando moedas para as crianças, ele fazia essas festas, enfim. Então, a concepção vai de cada um, né? De achar que ele é mocinho, que ele foi vilão, ou que ele era um pouco de cada coisa, ok? Agora, passando para a correção da atividade, eu queria que alguém já lesse aí a primeira questão, da página 134. Pode ler, Guilherme. No primeiro parágrafo do texto, o personagem biografado é referenciado de duas maneiras. Identifique-as. Como é que o personagem aí do texto é referenciado no texto? Ele é referenciado de duas formas. Quais são essas duas formas? Vocês conseguirem identificar? Um é bem no início do texto, bem na. Herói e um nobre salteador? Ele é chamado disso também, mas como é que ele é bem conhecido? Bem no começo do texto, já tem dizendo. Porque o nome dele era Virgulino. Mas como é que ele era conhecido? Podem olhar, podem voltar ao texto e olhar. Ele era Virgulino, mas era mais conhecido como o quê, pessoal? Estão me ouvindo? Pronto. Exatamente, o disse a Ellen. Lampião. Então, o texto retrata ele como Lampião e como aquele que já é conhecido até no exterior. Então, vocês vão colocar Lampião e barra, aquele que é conhecido até no exterior. Ok? Segunda questão. Guilherme? Ok. Para muitos pesquisadores, a agressividade e a violência de Lampião se devem a fatores sociais. Entre as alternativas abaixo, aponte aquela que, segundo as informações presentes no texto, não teria contribuído para tornar Lampião um homem revoltado. A. A falta de conhecimento. B. O clima da região onde ele nasceu e viveu. C. O desejo de se tornar um herói. D. A cultura do sertão. E a injustiça social. Então, no texto, vocês perceberam que tem uma parte do texto que diz que Lampião era assim, porque por causa de um contexto social também. Porque como ele vivia no sertão, ele vivia com a ignorância dos pais, né, das pessoas, ele se transformou nessa pessoa. Aí tá perguntando aí qual dessas alternativas não teria contribuído para ele ser assim, falando desse fator social. Qual é aí
A questão é que não tem a ver com esse contexto. Exatamente, Yasmin. Opção C é o desejo de se tornar um herói. Então, o desejo de se tornar um herói não está aí vinculado a fatores sociais. Tudo bem, é normal. É bom sempre reler mesmo, até entender a pergunta. Tá certo? Então, a opção C. Guilherme, vamos à pergunta. Ó. Diz aí na pergunta que, para muitos pesquisadores, a agressividade e a violência de Lampião vinha da sociedade que ele viveu, da família, do lugar que ele foi criado. Aí a pergunta é assim: entre as alternativas abaixo, aponte aquela que, segundo as informações presentes no texto, não teria contribuído para tornar Lampião um homem revoltado. Então, você tinha que marcar qual? A opção que não contribuiu para que ele fosse revoltado. Todas as opções, as outras opções, falavam que ele foi revoltado por alguma coisa que aconteceu no meio onde ele vivia. Por exemplo, falta de conhecimento, onde ele nasceu e viveu o clima, porque ele nasceu no Nordeste, né? Na seca, no tempo da seca. Aí a cultura do sertão era o quê? Era as pessoas serem valentes. Outra coisa que o texto também fala, que essa cultura de matar por vingança, o homem era visto como corajoso, então estava na cultura dele. E que é a injustiça social, também estava no meio que ele vivia ali, né, na pobreza e no sertão. Qual dessas opções é a única que não se refere a isso, ao meio que ele viveu? É a opção C, que é o desejo de se tornar um herói. Ok? Entenderam, pessoal? Milena, terceira questão, pode ler. Existem muitas formas de se identificar os personagens de um texto, o que ajuda o autor a não repetir tantos nomes. A maneira mais comum de se referir a um personagem consiste em atribuir a ele diferentes nomes, de acordo com a ideia que se tem dele. Pensando nisso e considerando as informações presentes no segundo parágrafo do texto, qual dos termos abaixo não poderia se referir a Lampião? A. Ele. B. Robin Hood nordestino. C. O homem mais valente do Nordeste. D. O criminoso é um nobre salteador. Então, levando em consideração aí o parágrafo 2, tá certo? Diz que é no parágrafo 2. Qual desses termos aí não está no parágrafo 2? Não, pessoal. Vocês tinham que reler o parágrafo 2 para fazer essa questão. Vocês tinham que marcar a opção C também, tá certo? Que é quando diz que ele era o homem mais valente do Nordeste. Essa informação não está aí no parágrafo 2, a opção C, coloquei aí no chat, certo? Quem pode ler a quarta questão? Pode ler, Guilherme. Guilherme lê a quarta e a Isabela lê a quinta, tá certo? Tá bom, tia. Pode ler. Considerando as informações apresentadas no quinto parágrafo do texto, é incorreto afirmar que A. Ainda criança, Virgolina ajudava a família no transporte de produtos. B. O que Virgolina aprendeu na infância foi muito importante anos depois, quando virou cangaceiro. C. No trabalho com o pai, era Virgolino quem atendia os clientes. D. Trabalhando no transporte de cargas, Virgolino conheceu muitas pessoas. As viagens que fez na infância ajudaram Virgulina a conhecer melhor o sertão. Então, essa questão aí você teria que marcar a questão incorreta, segundo o quinto parágrafo.
Isso, Carol e Guilherme, exatamente. A opção isso, Hudson e Stephanie, ok, correto. Letra C, tá certo? Quinta questão. Isabelle? O texto abaixo foi retirado de uma das biografias do rei do cangaço e relata como ele conheceu Maria Bonita, sua mulher. O texto foi alterado propositalmente, por isso traz o nome de Lampião, repetido muitas vezes. Reescrevo eliminado essas repetições. Atenção, você poderá substituir o nome dele ou, em alguns casos, apenas retirá-lo. Em fins de 1930 ou começo de 1931, escondido na fazenda de um coiteiro, Lampião conheceu Maria Déia Neném, a mulher de um sapateiro, que se apaixonou por Lampião e com Lampião fugiu, ingressando no bando. A mulher de Lampião ficou conhecida como Maria Bonita, e a partir daí várias outras mulheres se entregaram ao bando de Lampião. Pronto. O que vocês tinham que fazer nessa questão era o seguinte: vocês iam reescrever essas informações que tem nesse quadro branco, retirando essas repetições. Vocês sabem que quando você escreve um texto, por exemplo, uma redação, e você repete os mesmos termos, sua redação fica, vamos dizer assim, uma redação um pouco, entre aspas, pobre, porque e fica muito repetitiva, não fica um texto legal. Então, o que é que você tinha que fazer aí? Você tinha que tirar essas repetições. Vocês percebem que se repete lampião, lampião, lampião. Então, você tinha que trocar esses termos lampião por outros termos. Uma vez usar lampião, outra vez usar, por exemplo, o rei do cangaço, tá certo? Essa questão aí era pessoal, era uma resposta pessoal. Eu vou dizer que eu vou ler aqui uma resposta para vocês, tá certo? E se a resposta de vocês estiver parecida, né, vocês podem deixar, ok? Para quem não conseguiu fazer, pode anotar o que eu vou falar, tá certo? Mas quem fez de uma outra forma, se tiver parecido, está correto. Então, vamos lá. Como é que poderia ficar? Vocês iam repetir, desculpa. Em fins de 1930 ou começo de 1931, escondido na fazenda de um coiteiro, conheceu Maria Déia, a mulher de um sapateiro, e se apaixonou por ele. Vão olhando nesse quadro branco, pessoal, e vão completando só nesse quadro branco para depois vocês passarem para as linhas de baixo, tá certo? Porque como a resposta é grande, não vai dar tempo de ficar aqui repetindo várias vezes. Vocês anotem nesse quadro branco, já tem, e depois vocês passam para essas linhas que tem aí na questão, ok? Vão acompanhando no quadro branco e fazendo as correções necessárias. Em fim de 1930 ou começo de 1931, escondido na fazenda de um coiteiro, vírgula, conheceu, tira esse lampião, aí esse nome lampião, e coloquem só. Conheceu Maria Déia Neném, a mulher de um sapateiro, que se apaixonou por ele e com ele fugiu, ingressando no bando. A mulher de Lampião ficou conhecida como Maria Bonita, e a partir daí, várias outras mulheres se integraram ao bando. Perceberam que o que é que essa resposta faz, esse texto faz? Só tira as repetições, para não ficar uma coisa repetitiva. Pode, Yasmin. Pode sim, pode falar. Eu vou falar aqui, tia. Posso ler do começo? Pode sim. Em fins de 1930, ou começo de 1931, escondido na fazenda de um coiteiro, Lampião conheceu Maria Déia Neném, a mulher de um sapateiro que se apaixonou por ele, e com ele fugiu, ingressando no bando. A mulher do rei de cangaço
ficou conhecida como Maria Bonita. E a partir daí, várias outras mulheres se entregaram a bando do cangaceiro. A gente pode botar só bando, tia? Pode. Tá. Ficou Obrigada. ótimo, Obrigada. resposta. Entenderam, né, pessoal? Quem não